Fala galerinha, eu vou fazer uma análise raiz, né? Uma análise sem muita enrolação aí da nossa carteira. Então, vamos lá. Antes eu quero deixar essa questãozinha, né? Você quer ser um trader, né? Então se liga nisso daqui, né? Você está realmente preparado? É o que diz aí o nosso chefinho aí da Three Billions, o Bob Axelrod. Quem não assistiu Billions, né, acompanha a série lá no Netflix. Excepcional, muito legal, principalmente as últimas temporadas. Então, né, Natan, aí da nossa academia, ele diz o seguinte: não é fácil aceitar perca, ainda mais quando você tem uma taxa de acerto boa, né? Por quê? O que que isso significa? Se você tem uma estratégia que está sempre performando, né, muito bem, o que é uma ilusão que ela vai continuar fazendo isso para sempre, né? Obviamente, na hora que ela começar a performar mal, né, aquele 1% que você arriscava para poder ganhar 2, 3, ele começa a se tornar um prejuízo acumulado por conta da queda de índices de acertos. Então imagina só, 10 acertos consecutivos, 10% de perca, né? É muito comum, eu acredito uma coisa comum, a qualquer instante uma estratégia ela poderá cometer 10 erros consecutivos, né? Não sei se eu falei certo anteriormente, né? Mas imagina, se você opera multimercados então, como a gente aqui na academia, né? 10 erros, né? Pode acontecer num dia. Você vai ter 10% de abaixamento num dia. Numa semana você vai ter 30%. Você bateu a meta de prejuízo, né? Bateu o limite. Então, para raciocinar aí, né? Esse é o risco aí, o perigo de você estar pegado num alto índice de taxa de acerto, né? E eu disse, né? Por sorte, nossa estratégia ela tem um baixo índice de acerto, né? A gente já conhece, vocês viram, né? Assistam a live anterior, falei bastante coisa interessante, né, a respeito. A gente tem um índice de acerto de 13%, então a gente já conta que a gente vai errar, né? Esse índice de acerto é baseado em cenários, tá? Normalmente a gente começa a fazer muitas operações de retomada, não é aí, né, a nossa base do índice de acerto, né? Aí você está errando consecutivas vezes num único cenário, né? Então, nossa expectativa é de, vamos dizer assim, de 10 meses a gente vai acertar um mês, né? Vai capturar um bom mês de tendências. Vamos tentar analisar de uma maneira mais macro, né? Dos 10 meses é bem provável que 9 meses, né, a gente erre, a gente se performe mal. Só que durante esse período a gente está controlando o nosso rebaixamento. Então a gente já está preparado para o pior emocionalmente. Isso cria um pilar muito forte para a gente, né? E a gente precisa, de fato, controlar esse rebaixamento, né, e capturar um bom período de tendências, tá? Normalmente eles acontecem muito juntos, esses períodos, e a gente consegue performar, né, novamente de uma maneira positiva, certo? Mesmo com baixo índice de acerto, porque o nosso fator, né, de recompensa em função dos pequenos riscos acumulados, prejuízos, né, de 0,1, 0,3%, são pequenos prejuízos que a gente está correndo de maneira isolada, né? A gente acaba aí acertando algumas posições, remunerando o risco, né? Encaixando 1, 2, 3% de lucro em cada mercado ali, né? E acaba recuperando, batendo a meta anual novamente, sendo consistente mais um ano de novo, tá? Esse é o nosso objetivo, né? Eu acho que é mais ou menos isso, essa é a visão, né? O foco emocional, né, passa a ser o controle de rebaixamento. Então, foda-se, põe isso na cabeça. Foda-se, se está performando mal, se teve um mês inconsistente, beleza, esse mês eu tive menos 5%. Nossa, muito grande esse prejuízo. Já tenho uma noção que um mês de menos 5% é um mês de muito prejuízo. Será que eu poderia ter feito alguma coisa para esse prejuízo ser metade? Será que eu aprendi alguma coisa com esses erros? É isso que você tem que pôr na sua cabeça. Foi um mês de menos 5, menos 6%? Não, o ano que vem eu quero que seja menor esse prejuízo, né? Nesse mesmo mês, ou no mês seguinte eu já quero, né, se eu for para ter prejuízo, eu já quero ter menos prejuízo. Então tem um foco em se proteger, controlar prejuízo. No pior das hipóteses, você está atingindo, né, nível 1 de rebaixamento, 10%. Né? Nível 2 de rebaixamento, pô, muita pressão, é o dobro de pressão do nível 1. E nível 3 é o limite, né? Eu acredito aí que você que está performando uma performance 3 billions aí com a gente na academia, ou apenas seguindo os conteúdos, as dicas do canal e tentando performar também, porque isso é possível, né? A partir do próprio canal, né? Eu vou estar postando aí alguns vídeos de treinamento remoto, você consegue treinar no seu próprio computador, fazer a mesma coisa que a gente faz, né, dentro da academia, você vai tendo a visão de treinamento remoto e, se possível, também tenta entrar, né, dentro da nossa academia aí. Se você tiver experiência, você vai conseguir facilmente,
né? E aí eu vou treinar você mais de perto, né? Hoje eu tenho pouquíssimos alunos, né, dentro da academia para trabalhar, né? Não tenho professores aí, tenho um professor formado por enquanto para poder me auxiliar, mas por enquanto estou dando conta disso sozinho, né? De fazer o treinamento aí, que é muito importante para vocês conseguirem performar o DNA Price, que é a nossa técnica exclusiva aí de Trend Following, né? Então, enquanto você não atingiu 33%, você tem que manter essa conta. Essa performance que você está criando, esse é seu currículo. Quanto mais períodos de rebaixamento você tiver, né, desde que ele não atinja o limite aí de nível 3, se você conseguir voltar para o positivo, ótimo, sinal que você é um bom trader, sinal que você tem um bom controle de suas emoções, você conseguiu lidar com um período difícil, mesmo assim conseguiu seguir a performance, né, a estratégia, e aí você recuperou capital. Muito bom, excelente, fundamental, é isso que eu quero, né? Eu até falei para o Paulo hoje da nossa academia, eu falei, Paulo, né, até preferia que você primeiro passasse, né, o Paulo programou um robô para executar a nossa estratégia. Olha que legal. Então ele não está nem operando, é o robô que está operando para ele. Ainda assim, ele está sujeito, né, vamos dizer assim, ele ainda está com as emoções dele em risco, por mais que você tenha um robô, porque o robô de repente pode atingir, né, o rebaixamento de capital, querendo ou não, esse é o nosso vínculo eterno, né, com a nossa performance. Por mais que você esteja operando, né, de maneira totalmente automatizada, né? Você tem um robô, o robô ele pode eventualmente atingir 10%. Então eu falei, Paulo, preferia até que você passasse por um período de rebaixamento primeiro, antes de pôr a conta para crescer, porque você vai ter uma experiência real de qual que é a parte mais difícil do trading. A parte mais difícil do trading é o primeiro ano de administração, é o ano que você está sujeito, né, a rebaixar capital abaixo do 0%. A gente começa no 0%. À medida que você vai desempenhando bem, você vai crescendo. Mas à medida que você já começa num período difícil, então isso é muito comum, todo começo de administração, você acaba, né, se frustrando, cansando, né? Você às vezes vai ter um ano de performance muito boa, mas você não conheceu o que é passar por um período, né, inicial de rebaixamento, né? Depois que você já tem um ano de consistência, o próximo ano, né, todo rebaixamento é mais fácil de lidar, né? Você já teve um ano de consistência, o próximo ano você está perdendo um pouco daquela gordura, né? E você, obviamente, vai ter muito mais tranquilidade emocional, querendo ou não, você já passou por um ano de operações, você já vai ter muito mais experiência, muito mais noção de mercado, mas eu sempre prefiro que vocês passem o primeiro ano, né, mais difícil. Então já põe isso na cabeça aí, né? É ideal que vocês tenham períodos de rebaixamento inicial para depois aprenderem a se recuperar, né, aos poucos, né? Normalmente, às vezes você vai atingir aí mais do que 30%, então você já pode até começar uma outra conta, porque aí você já sujou o seu currículo, tá? Isso daí nunca vai poder acontecer na sua vida, principalmente quando você estiver executando, né, a profissão de maneira mais profissional ou mais íntima com o seu patrimônio aí, né, que você tem, ou que você administre, tá? Lembrando que você só pode partir para o mercado real após um ano de consistência, tá? Pelo amor de Deus, gente, não coloque dinheiro em conta real, não copie nossa performance, senão você vai se dar mal. Não faça isso, eu já estou avisando aqui. Eu aviso em quase todos os vídeos. Tem uma frase aí escrita para vocês, né, não fazerem isso. Tá, pessoal? Então, eu disse aí, né, nas publicações, tem muita gente que desiste, né, antes de atingir 10% de rebaixamento. Pô, pessoal, fala sério, né? Não tem como, né? Olha isso que eu estou te dizendo, não tem como. Você vai sempre, qualquer estratégia que exista, você vai ter 10% de rebaixamento, né? Porque se a estratégia não tem se a estratégia tem 1% de rebaixamento, e você pode potencializar o lucro, né? Então você vai multiplicar por 10 o volume operado dessa estratégia para você correr 10%, né, de risco de rebaixamento pelo menos, e aí você vai estar multiplicando por 10 tudo que você já lucra aí com a estratégia que você já utiliza, que é milagrosa e não tem nem 1% de rebaixamento, né? Então é isso que uma pessoa por natureza faria, né? Se ela está vendo que ela tem uma estratégia, né, uma estratégia que, né, pode ser o santo grau aí em mãos, né? Então, vamos dar uma olhadinha aí na nossa carteira, sem muita enrolação, né? Vou tentar passar o máximo da realidade, né, de quando eu estou operando, né? O máximo da realidade possível, olha lá, né? A carteira aberta, todos os instrumentos, incluindo o que eu adicionei ultimamente aí, NZD, USD, Nova Zelândia Dólar, né? Então, euro-dólar primeiro, diário já está aberto, já está retraindo do jeito que eu gosto, já consigo programar uma ordem pendente. Então, programa uma ordem pendente. Configurou o DNA, Price? Tem aí o vídeo de configuração, configura ele aí rapidinho, tá? O próprio capitalzinho de 100k que vem, você não precisa nem colocar um capitalzinho de 3 mil dólares, eu também ensino,
né, a criar uma continha para ser o seu índice de performance, tá no vídeo simulador Forex, né, lá eu estou ensinando. Então você já consegue aqui, ó, já bati o olho, já vi isso. Não preciso nem olhar essa parte aqui do gráfico, ó. Não preciso nem olhar o movimento que está fazendo, né? Foda-se, deixa o volume de lado. O volume está horrível, pode ser que falhe nossa operação, isso é óbvio, né? Estatisticamente a gente sabe que falha. Então vamos treinar, vamos dizer para o nosso cérebro que a gente quer aprender, né, que essa é uma configuração de gatilho, o preço ele já está abrindo, né, sem pavio nenhum embaixo, né? Então eu quero que ele afunde o máximo possível da região de triângulo. Não posso programar a operação dentro da linha, tá? Se programar dentro da linha não faz sentido, né? Então programa ela um pouquinho aqui para baixo da linha, um 28.830, um 20.830, tá? Um 20.830. Vamos ver, eu não quero fazer mais operação, senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu vou fazer essa oportunidade porque tá muito na cara. Um 2878 é o nosso stop loss. Então tá vendo o cursor? Eu estou passando pela parte vazada dele. Aí eu vou tocar lá na linha de baixo, né? Ó, o cursor está aqui, programamos a ordem exatamente aqui, ó, um 20.830. Agora eu vou subir o cursor, vai tocar na parte de cima do vazamento dele, ó, na parte de baixo do vazamento, desculpa. Um 20.870.872 para compensar um pouquinho o spread. Dessa maneira, ó, tá vendo que o spread está aberto, mas até chegar lá em cima acredito que ele já vai ter fechado, né? Já vai ser mais que 8 horas no mínimo, né? Então, ele vai passar aqui, vai abrir a operação, né? Se o spread tivesse grande assim, obviamente ele já estoparia a gente muito mais fácil, né? Mas aí o stop loss já vai estar mais fechadinho e a gente consegue ainda assim proteger um pouquinho dessa gordurinha da oscilação para cima, né? Então, bem detalhadamente, como se você fosse um cirurgião, olha lá, programamos ordem pendente, no máximo, no limite do desconto, né? Então, a região de triângulo começa aqui. A gente programou no limite do desconto. Quando você está mais confiante nesse movimento, né, o preço ele vai dar uma osciladinha só um pouquinho mais para dentro dessa região e vai voltar a descer. Você consegue programar aqui, ó, um 20.790, tá? Mas a gente configurou no máximo desconto. Então, o stop loss está aqui, ó, um 20.872, né? Eu tinha marcado ali. Então, vem aqui, por enquanto está desprotegido, puxa para o lado, canetinha, um 20.872. Beleza, vai mudar a nossa vida se a gente for estopado, né? Isso daqui deve estar dando 0,01% de prejuízo, quer dizer, 0,1%. Prejuízo muito pequeno. Porém, se ele encaixar, né, e a gente engatar um movimento, potencial movimento de queda saindo desse canal, né? Quem dera aí se o volume invertesse, e em seguida a gente conseguisse encaixar mais algumas posições, alavancar uma posição vencedora, né? Talvez a gente consiga sair, né, partindo de 0,1% de prejuízo para 10% de lucro, já pensou? É a operação que a gente vai recuperar boa parte, né, da nossa performance, né? Então, olha que legal, pessoal. Configuração legalzinha, sem pavio debaixo da vela, né, do corpo da vela que está abrindo aí. Vamos torcer para ele bem devagar. Na hora que estiver próximo ao horário limite, né, ele começar a ganhar mais força para cima, dá uma osciladinha, quem sabe, mas vem fazer nova máxima, toca na linha e volta a descer, né? Então, esse é meu cenário. Não vejo muita probabilidade, né, de se funcionar. A gente tem um volume bem ruim, né, ali embaixo, mas ainda assim a gente tem um gatilho, né? A gente tem a linha vermelha inclinada, pessoal, mas dá uma olhada, né? Se a gente for contar com o stop loss na linha vermelha, o movimento não fica muito pequeno, muito apertado para ele oscilar, né? Será que a gente vai proteger a operação com o stop loss em cima da linha vermelha, né? Então, por regra, pessoal, se a ponta da linha verde ela não está rompendo esse nível, né? O preço deveria ter aberto um pouco mais para baixo para ter dado condições de a gente abrir um stop inicial na linha vermelha. Aí sim, talvez eu pudesse trabalhar com essa linha vermelha. Mas por enquanto, deixa ele oscilar bonito para cima. Depois que ele voltar a descer, talvez a ponta da linha verde rompe o nível da linha vermelha e a gente consegue aí sim esperar uma nova oscilação, comprar na região de desconto, né? Próximo a essas linhas brancas aqui por baixo e trabalhar com stop loss aí sim na linha vermelha, ou diversificar as operações, stop loss na vermelha, na verde, né? E é muito básico, tá, pessoal? É besteira mesmo, besteira, né? É até ignorância, a facilidade, a visão que a gente tem. Não precisamos traçar linhas, nada. Tá aqui nossa visão, né, de entrar para um gatilho de queda nessa operação. Então, diário, semanal também, pessoal. Semanal a gente tem aqui uma configuração, porém não está muito legal. Preferiria que o preço afundasse um pouco mais em cima na região de desconto para pensar na queda, tá? Então, bato o olho, já vi isso. Mensal, uma possibilidade de alta. Prefiro que ele afunde aqui na linha verde para voltar a subir, para eu pensar numa alta. Aí sim, talvez seja mais interessante, mas por enquanto, pessoal,
né, é melhor esperar os movimentos, a melhor oportunidade no gráfico diário, tá? Então, aguardamos aí os próximos capítulos. Então, mensal, né, é bem longe do stop loss, então não vou nem pensar muito, não quero nem pensar muito, nem falar sobre as possibilidades, tá? Semanal, bem longe também do stop loss, né? Ele tem a linha branca ativada pela ponta da linha verde, né? Mas olha lá onde o preço está. Ele teria que reagir, retrair, ainda assim estaria formando um grande pavio contra. A gente tem força compradora, né? Talvez favoreça um pouco aí, né? Ele faz formar um pavio mesmo assim voltar a subir, mas está bem longe do stop loss. E o mensal, né? Acho que o mensal, não sei se a gente já viu, deixa eu ver. O mensal a gente já viu. O diário já está abrindo um pouco contra o que a gente espera, né? A gente espera que ele abra aqui sem pavio na parte superior. Na verdade, ele está subindo para depois vir fazer um pavio. Ainda assim, a gente tem chance de trabalhar na linha verde. Aqui sim, talvez, ó, um 128.905. Ah, beleza, vamos aprender a programar, né? Estamos aqui para aprender a construir performance e programar, depois pensar em ser consistente. 128.905, será que é isso mesmo? É isso mesmo, ó. Programei aqui um pouco dentro da linha, né? O ideal é um pouquinho acima até, né? Mas não tem problema. Stop loss 128.819, já com uma folguinha. Então, 128.819. E assim que a gente está controlando o nosso resultado final, que é a nossa performance de consistência, né? Arriscamos aí um pouquinho, temos a visão aí do preço retrair, ser respeitado na linha verde. Às vezes você vai ser violinado, ele vai voltar a subir, talvez você consiga pegar, talvez não, né? De preferência sempre no máximo desconto. Programei, beleza. Semanal, mensal a gente já viu. Dólar, moeda japonesa agora, né? As pontas da série euro. O preço está caminhando aqui em direção à linha de referência. Será que ele vai respeitar a partir da linha de referência e voltar a descer? Então vamos ficar atento, né? Ficar atento também até dele, da possibilidade dele dar uma violinadinha para cima igual ele deu nessa vela e voltar a descer, né? Vamos ficar esperto, até porque a posição comprada ela está bem longe, né? A gente tem posição comprada, um stop loss nesse gatilho já está até ativado. Mas à medida que ele descer, provavelmente ele vai fazer um pavio contra o volume, né? A força, o volume, né? Em si ele está agulhado para baixo nessa linha verde. Então está diminuindo, está piorando cada vez mais o cenário aqui, né? Apesar de ser um pivô, né? Engolfando aqui todas essas velas de queda, né? Vai ser ideal na hora que ele fechar, mais um pivôzinho de alta. Se possível, esse volume começar a reagir, a gente tentar uma posição comprada aqui na linha verde. Aí, dependendo da configuração, até mesmo uma posição de queda aí, né, pela linha verde de referência ali, né? Uma linha bem forte, talvez dê para trabalhar. Então, mensal, semanal, né? Um pivôzão, pelo semanal fica um pivôzão bem mais forte. Esperar a próxima vela, não vou nem calcular muito ainda. Diário tá interessante, tá? Favorecendo o dólar frente à moeda japonesa aí. Voluminho bem alto, né? Apesar de um pouco inclinado para queda, né? Torcer para não fazer pavio para cima, né? Para não subir, para depois vir a fazer pavio. Spread um pouco alto ainda, né? Um gatilho inferior aqui, ele está um pouco longe de stop loss, né? Mas tem bastante sinal aí, né? Bastante chance do preço tocar, né, nessa linha e voltar a subir. Dá para pensar numa ordem por antecipação, assumindo o stop loss um pouco mais longe, né? Olha esse detalhe, a gente tem a linha verde inclinada, ela está bem inclinada, né? Isso não favorece muito também, mas a gente tem uma linha azul meio que plana, né? Então, vamos pensar o seguinte, a gente tem aqui, ó, normalmente a gente tem 0,03, né? A gente tem 3 mil dólares de saldo base, né, do nosso índice, então a gente tem 0,03 para abrir uma única operação. Isso para quando vocês forem mais experientes. Por enquanto a gente vai só de 0,01. Então pensa o seguinte, né? Pensa igual um player grande. Primeira operação, 106.840, né? Um número redondo um pouquinho acima do gatilho. Então 106.840. Programei um terço dessa operação do que eu poderia. Vamos lá, próxima operação, próxima programada aí. Na mínima, né? Vamos programar na mínima do dia aí. Vamos lá, um pouquinho acima até. 106, 800, 685. 106, 685. Então vamos lá, 106, 865. 685, né, pai? Vamos lá. 685. Tenho memória ruim mesmo, pessoal. Sofro muito com isso. 685. Ah, beleza, agora ficou certo. E stop loss, né? Vamos programar na verde. Por que eu vou programar um stop loss na verde se eu tenho uma linha muito mais forte de 333 períodos para programar essa operação? Então, 106.549. A gente usou dois dos nossos microlotes disponíveis, né? 106.549.
547, olha lá. Puxa pro lado, né? Puxei pro lado, saiu fora de foco. Então tô no máximo zoom possível. Peguei a golinha aqui, o nosso cursor, 106,547. Ficou um pouquinho para baixo, né? O stop loss da linha. Perfeito. 106,547, protegi uma operação, ainda falta outra. Jamais esqueçam de programar esse stop loss, tá? 106,547. Perfeito, pessoal. Temos duas ordens programadas. Poderia programar mais uma, talvez aqui, né, no limite do desconto aí da linha verde, mas prefiro, na pior das possibilidades, deixar o preço descer, tocar a linha azul aí. Na hora que ele voltar a subir, não, essa linha azul aí é um canal, né, muito forte, um super canal de resistência aí. É muito forte, 333 períodos, eu gosto dele. Na hora que ele tocar o canal, voltar a subir, quem sabe ele reagir e voltar aqui para a linha verde, né, nessa região, a gente abre uma operação na mão, né, não precisa nem ser pendente. Você espera o preço tocar, às vezes você não vai poder, né, operar na mão aqui, você pega e programa a ordem acima, né, vai ser uma ordem de compra sem desconto, né, vai ser buy stop. Então compra com desconto buy limit, compra sem desconto buy stop. Mesma coisa, venda com desconto sell limit, venda sem desconto sell stop. Então é isso que você vai ter que fazer, né? Por enquanto protegemos aí as duas operações, né? Todas as operações têm stop loss, pessoal, tá? Sempre, sempre, para a gente poder controlar a performance, né? Para não deixar ela cair de uma maneira descontrolada, a gente tem que fazer isso, querendo ou não. Então tá feito aqui, dólar moeda japonesa, semanal, esticadão, mensal, esticadão, a gente já viu. Então, eu vou pular, né, pessoal? De novo, estendi, né? Quero deixar esse vídeo pequeno, senão minha internet é ruim. Vai ficar 10 horas aí carregando o vídeo, vocês não vão conseguir ver nada, né? Até para renderizar o vídeo em HD demora ainda mais. Então, meu Deus, quero mandar esse vídeo ainda hoje. Então, vamos dar uma olhada aí no ouro. O ouro não abriu ainda, né? Vamos deixar quieto. Vamos ver o Bitcoin aí como que tá. Mensal super esticado, stop loss lá embaixo, né? Infelizmente, não tem o que fazer no mensal. Ele abriu em alta, né? Deixa eu voltar. Queria que ele tivesse abrido em queda aqui, ó. Nossa, aí ia ser perfeito. Se ele já está subindo sem ter dado uma retração, imagina se ele tivesse retraído. Gente, a gente tinha feito a operação aí para deixar a gente rico, né? Vamos dizer assim. O Bitcoin está muito alto, né? O grau de risco dele. O contratinho mínimo dele aí, microcontrato 0,01, tá muito caro para nós, tá, pessoal? Então, semanal, né? Talvez semanal, se ele retraísse aqui próximo a uma cruz invertida, a gente conseguiria um stop loss aqui um pouco abaixo da abertura, né? De preferência aqui, né? Eu acho que a mínima ela dá até para ser usada, mas vai ficar um pouco longe. A gente gosta de ser bem preciso, né? Então a gente tem um ponto de abertura em sincronia com a linha verde, a gente opera somente com as linhas, né? Então é uma exceção tentar compensar aí, né, a abertura de posição um pouquinho acima da linha e o stop loss aqui na mínima da vela, né? Eu colocaria ainda assim um pouquinho, né, mais para cima, né? Se estopar aqui, obviamente vai passar a mínima, depois volta a subir, né? E aí já complica tudo, né? São as situações mais difíceis aí para o nosso sistema, né? E o diário, né, abrindo sem pavio inferior, então obviamente ele tende a fazer um pavio, então já não está do jeito que a gente gosta, né? Se ele já estivesse descendo sem nenhum pavio, seria mais interessante. Então não analisei a carteira toda, né? Vou mostrar como que eu faço, né? Faço assim, pessoal, olha a velocidade que eu analiso. Abri o diário, GBP, não vou nem falar. Semanal eu abro também, vejo, mensal, dei uma olhada, beleza, analisei. Libra franco suíço. Faça assim, analiso. Olha que legal, já vi uma possibilidade aqui, ó. Retração, olha o spread como tá grande, né, pessoal? Então, nossas operações normalmente a gente vai estar abrindo aí após um horário aí, aqui é 7h24. Aproximadamente aí por volta das 10, 11 horas da noite é o momento ideal para a gente pensar em abrir operação. Então aqui tá legal, né, pessoal? Gatilho inferior em sincronia com a ponta do triângulo, né? Stop loss aqui na linha verde. Tchau, tchau. Semanal, esticadão, mensal, esticadão, dólar franco suíço. Então, só bato o olho assim, já vejo a possibilidade. Aqui eu vi possibilidade, ó. Legal, se ele retrair, quem sabe ele dá uma afundada, volta a subir, faz um paviozão, segue esse movimento aí de tendência. Talvez ele queira buscar, né? Esse canalzão aí de longo prazo, vai servir como um ponto de parcial. Infelizmente eu não consegui encaixar pela linha vermelha, ou as possibilidades que ele passou pela linha verde, não sei que azar que é esse, né? É, não vou citar muito não, mas é muito estranho, né? A maneira que eu tô performando aí, que eu não tô conseguindo encaixar as operações, tô vendo todo mundo, menos eu,
né? Tô acabando ficando de fora das operações aí, mas que bom para todo mundo, né? Se pelo menos vocês conseguirem, né? Fico feliz por todos vocês. Dólar australiano, olha lá. Então, a velinha aqui querendo engatilhar uma queda. Então a gente tem aí o dia anterior, né, fechando em queda, puxando o preço para baixo. Ainda assim tem muita força compradora na DX, né, mas dá para pensar, né, em trabalhar com o preço subindo, né, de preferência sem muito pavio contra essa posição. E na hora que ele voltar a descer, formar um pavio, fortalecer nossa posição, a gente já esteja posicionado com stop loss na linha verde, né? Sempre a gente tiver um cenário assim, né, que a linha já foi violinada, isso acaba diminuindo as probabilidades, tá? E você consegue verificar o ADX, você consegue verificar, né, o preço como todo, movimentação toda, né? Se é um price action, será que isso aqui é um ombro, uma cabeça de gigante, um ombrinho, né? E a gente consegue aí ir unindo tudo que a gente tem de experiência no trading para performar dentro das linhas do sistema. Então, diário, semanal, nada interessante também, né? Então acaba agravando aí, né? Correlacionando os outros tempos gráficos, acaba agravando tudo. Então, dólar australiano, moeda japonesa, mensal, semanal, diário, não vejo nada. Deixa eu voltar aqui. Semanal, talvez sim, né? A gente ativou o stop loss na mínima, talvez uma retração, a gente consiga o stop loss inicial na mínima e ele volte a subir, né? E mensal, não, mensal tá horrível. Diário tá no meio de uma consolidação aqui de linha verde com todos os gatilhos. Tá péssimo o cenário, né? A menos que ele dê um impulso, né, as linhas inclinem, se entrem em sincronia, talvez a gente pense em programar uma retração, né, uma operação de queda com desconto e deixe o stop loss aí na máxima. Aí sim, talvez eu pense em entrar. Se de repente o preço subir, né, depois a gente programa uma ordem na retração de compra por dentro uma ordem pendente por dentro do corpo da vela, stop loss sempre por fora dela, né, no primeiro ponto, né, possível aí de programar o stop loss. Então, dólar australiano, moeda japonesa, ouro a gente não tinha visto, né, tá fechado, stop loss da próxima vela já tá aqui em sincronia, né, com o canalzão azul tá bonito. Então ele retraindo aqui dentro dessa parte, né, você tem um gatilho aqui inicial, mas pode ficar de fora e esperar que ele suba até a parte superior aqui, né, a parte inferior, na verdade, do canal de longo prazo, a gente tem stop loss ali um pouquinho acima da linha, igual a gente já fez, acho que no euro dólar, tá? Preço em plena queda aí, olha lá, a gente vai tentar entrar no pico dessa queda, se possível. Semanal vai ficar legal para a próxima vela, por enquanto não tem muito o que fazer, stop loss bem longe, né? Nem a máxima foi ativada, né? E mensal, né? Bem forçado, né? Essa queda aqui, né? Se ele chegar a descer, passar por essa parte aqui superior, né, do DNA, e voltar a subir, vou ficar até esperto um pouco para entrar contra o dólar e estando a favor do ouro, tá? Então vamos ver o que vai acontecer aí, muita força compradora no ouro. Então NZD, né, o Bitcoin a gente já analisou, mensal, nada, né? Semanal também, semanal já veio dar uma violinada aqui embaixo, dá até para pensar numa compra, né? Stop loss aqui na linha verde, nunca na mínima, tá? Nunca na mínima, a menos que seja por condições, né, da linha verde aí, né, tá por baixo, já ter passado esse nível da mínima, né? Mas por enquanto a gente tem uma condição melhor de stop loss que é na linha verde, nunca na mínima, tá? O stop loss tem que ser sempre o mais curto possível, né? Então dá até para pensar em esperar o horário, programar aqui pela abertura. Pessoal, acho que já vai acabar aqui, né, a memória do meu celular pela terceira vez que estou tentando gravar, vou ter que unir os vídeos. Espero que tenham gostado da análise, um pouco da minha visão. Não perco tempo analisando, não perco tempo programando, né? Posso programar, operar muito bem, tranquilamente, dependente do que eu faça, né? A única coisa que você vai gastar mais tempo é no simulador, treinando as operações, estudando, lendo livro, né? O resto, tudo com estudos, tá? Então, por enquanto é isso, pessoal. Se vocês gostarem, né, deixa o like, se inscreve, compartilhe com quem não é consistente ainda ou com quem já é e quer aumentar seu leque de estratégias consistente. Até mais, pessoal. Tchau. Conto com vocês aí na academia.